Boa noite, bem-vindos ao Cogito. Hoje vamos falar de aquários e, em particular, vamos falar do aquário Vasta Gama. Para o cidadão comum, um aquário é um museu de peixes, uma espécie de marisqueira proibida onde podemos ver peixes, mas não os podemos comer. Tal como os museus, os aquários assumem a sua faceta museológica, um espírito de conservação de memória e de memorização, onde não podemos tocar, interagir ou experimentar. O que torna ainda mais relevante no Aquário Vasta Gama, que é uma instituição centenária e que ainda por cima é gerido pela Marinha Portuguesa, que acentua ainda mais o seu caráter institucional. É um museu cheio de passado, tem presente, mas que futuro é que terá? Para falar sobre isso, temos hoje connosco o diretor do Museu e do Aquário Vasta Gama, o comandante Nuno Galhardo Leitão, que acredita que sim, acredita que o Aquário Vasta Gama tem um futuro. Ele é um militar de carreira, foi fuzileiro, teve 10 anos nos mergulhadores da Armada, depois durante cerca de 20 anos esteve na Autoridade Marítima Nacional, liderando o Instituto de Socorros a Náufragos. Também na Autoridade Marítima Nacional teve várias funções, nomeadamente porta-voz da Autoridade Marítima Nacional e diretor-geral da escola da mesma instituição. Sr. Comandante, muito obrigado por estar connosco, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, eu. Esta é uma história com passado, presente e futuro. Suponho começarmos pelo passado, que é onde tudo começa. Quando nasceu e por que nasceu o Aquário Vasta Gama? Olha, falar em Aquário Vasta Gama, obrigatoriamente temos que falar do rei Dom Carlos, enquanto príncipe. O rei Dom Carlos nasce em 1863. Em 1871, o pai do rei Dom Carlos, que era o Dom Luís, único monarca que foi oficial de marinha, oferece-lhe para ele ler as 20.000 léguas submarinas que tinham sido acabadas de publicar. Na realidade, esse livro vai transformar completamente a visão de uma criança, de um jovem com cerca de 8 anos e que o faz fascinar completamente pelo fundo do mar. Eu julgo que é um livro que altera completamente a maneira de estar do príncipe Dom Carlos, tanto que hoje em dia nós inclusive temos um slogan no aquário que dizemos que era um príncipe que sonhava com o fundo do mar, e isso na realidade traduz bem o que é o espírito do rei Dom Carlos, enquanto príncipe e jovem que lê um livro e que lhe marca, digamos, toda a sua adolescência e juventude. Ele tem o privilégio, inclusive, ali pelos anos de 1877, de conhecer o próprio Júlio Verne. O Júlio Verne, quando veio fazer a sua grande viagem, passa por Lisboa e ele consta que recebeu ou esteve com o Júlio Verne nos espaços do Conselho. E isso fascinou. E por isso, digamos, sendo um jovem curioso, muito dotado no seu lado científico, isso vai-lhe trazer uma paixão pelos fundos dos oceanos. E a vida dele traduz-se como, acima de tudo, um naturalista, um investigador, e hoje em dia podemos dizer que o rei Dom Carlos é o pai da oceanografia em Portugal pelos vários trabalhos que fez. Ele fez várias campanhas oceanográficas, por piada, o primeiro barco, ou a primeira embarcação, que era uma embarcação muito rudimentar, que o pai dele, o rei Dom Luís, lhe oferece, ele dá-lhe o nome de Nautilus, por isso digamos, o submarino imersível do Júlio Verne, e na realidade estas campanhas que ele dirigiu, foram várias campanhas que ele dirigiu e coordenou, vieram-lhe dar, digamos, a vontade e aquilo que naquela altura que fazia parte da sociedade, de criar, digamos, um espaço onde pudesse pôr todo este seu espólio e fazer as suas experiências. E daí ele cria o Aquário Vasta Gama no sítio onde está e manda edificar o Aquário Vasta Gama. Isto é um edifício que foi feito para o propósito de ser o próprio Aquário Vasta Gama e é, digamos, fundado em 1898. Por isso temos já mais de 120 anos, já vamos a caminho praticamente dos 125 anos, que eu julgo que é uma etapa muito importante daqui a 2 anos, é uma etapa muito importante na vida do aquário, completar os 125 anos e naturalmente que será desenvolvidas vários eventos e atividades
que façam jus ao trabalho que foi desenvolvido pelo rei Dom Carlos. Naturalmente que hoje em dia o aquário Vasta Gama, e falando um bocadinho da atualidade, com os ensinamentos do passado e olhando o futuro... Sr. Comandante, antes de irmos para o presente, só para fechar o passado, foi em 1898 para comemorar os 400 anos da partida de Vasta Gama. Exatamente, os 400 anos da viagem de Vasta Gama à Índia. E por isso uma coisa, Vasta Gama. Na altura, o que era o aquário Vasta Gama? O aquário Vasta Gama, na altura, era só a atual nave que existe, a nave principal, que é a entrada e tem aquele átrio muito grande, muito bonito, e desde já convido todas as pessoas a poderem ir visitar o aquário, porque é uma passagem pela história única, não só pelo presente, mas também pelo passado, mas a parte do aquário é, digamos, essa parte inicial foi construída mandada construída pelo rei Dom Carlos. Depois, aquilo funcionava na altura como uma entidade privada, isto é, era uma associação que geria o próprio aquário. E em 1901, com falta de recursos, o Estado resolve integrar, digamos, o aquário Vasta Gama na própria estrutura da Marinha. E é engraçado assistir porque já nessa altura, em 1898, a mulher do rei Dom Carlos, que era a rainha Dona Amélia, que foi a fundadora do Instituto de Socorros a Náufragos, por isso eram os monarcas muito ativos para os assuntos do mar, em que o Instituto de Socorros a Náufragos, esse mais tarde, só nos anos 40, anos 50, é que é integrado no Ministério da Marinha, de então à altura, e agora, digamos, na Marinha Portuguesa. Ok. Claro que isso também tem a ver com a pressão dos países europeus para que os países colonizadores tivessem um maior esforço na exploração terrestre e marítima, não é? É nessa altura que aparecem os jardins tropicais em Lisboa e, portanto, há aqui uma necessidade de mostrar conhecimento à sociedade e à Europa. E não só. E nós na Europa vivíamos na altura uma grande explosão pelo lado principalmente no que diz respeito ao aquário Vasta Gama, vivia-se uma grande explosão pela questão destas campanhas oceanográficas, da descoberta dos fundos do mar, tanto que há várias histórias e há vários relatos, e nós neste momento no aquário, na Biblioteca Científica do Rei, temos vários documentos de cartas trocadas entre o rei Dom Carlos e o príncipe Alberto I sobre grandes discussões das espécies que apanhavam. Por isso havia uma disputa entre quais monarcas, independentemente do príncipe Alberto ser muito mais velho do que o rei Dom Carlos. Eu penso que tinha mais de 15 ou 16 anos do que o rei Dom Carlos, mas havia sempre uma discussão muito acesa e muito saudável naquilo que cada país fazia na parte da investigação subaquática, da biologia, dos seres vivos, dos seres marinhos, dos monstros. E isto veio, digamos, a serem catalogados vários peixes nessa altura, em termos das ciências naturais, em que realmente o rei Dom Carlos deixa um espólio único à atualidade daquilo que se fazia no passado. E como é que era nessa altura o panorama, digamos, de aquários por essa Europa fora? Ou seja, o aquário Vasta Gama era alguma referência? Era, no fundo, colmatar uma lacuna que já se notava em Portugal versus outros países? Ou era alguma coisa de novo, mesmo no panorama? Dizer que era, digamos, um aquário novo, super atual, super moderno. Estávamos no pico da tecnologia na altura, os aquários feitos em cobre e vidro, latão e vidro, com sistemas muito bem feitos na área da mecânica hidráulica, e posso dizer que nós hoje em dia ainda temos o depósito original do rei com 360 toneladas de capacidade de aguada, que era puxada do Rio Tejo para alimentar os aquários. Por isso, aquilo para a época era quase uma inovação. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, naquela altura, o aquário foi dos primeiros aquários a ter aparecido, não foi o primeiro a ter aparecido nestes modelos. Houve muitos aquários em Londres que apareceram nessa altura, também muitos nos Estados Unidos. Em França apareceu o aquário de Mónaco, muito depois
do Aquário Vasta Gama, por isso o Aquário de Mónaco já é 1900, por isso um bom largo de anos a seguir ao Aquário Vasta Gama. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que, atualmente, o Museu Aquário Vasta Gama é considerado o museu aquário mais antigo do mundo aberto ao público. E essa é o grande legado que o Rei Dom Carlos deixa, a grande marca e que o Dom Carlos nos deixa para pensarmos, refletirmos, olharmos o legado que ele nos deixou, mas acima de tudo, olhar para o futuro daquilo que ainda pode ser feito. Então, o que é hoje o Aquário Vasta Gama? Qual é que é a sua missão? Qual é que são os seus objetivos? Hoje o Aquário Vasta Gama, essencialmente, é um aquário educacional, isto é, nós, não só pelo seu legado, bem como com aquilo que temos na atualidade, que é a fauna existente, por isso nós temos cerca de 4.000 peixes atualmente, dividido por 300 espécies diferentes, por isso temos uma coleção muito rica e diversificada de peixes, principalmente da costa portuguesa, porque esse é que é a grande obra do Rei Dom Carlos, mas acima de tudo é um aquário muito dirigido ao incutir uma cultura da preservação do próprio ecossistema. Nós temos vários programas, principalmente com a Câmara Municipal do Eiras, através de um projeto que é o Educa Eiras, em que, de uma forma geral, todas as crianças do ensino básico passam numa visita de estudo pelo Aquário Vasta Gama. Para além disso, temos várias parcerias estabelecidas com várias entidades. Eu, por exemplo, posso-lhe falar de uma, do IPNA, que temos um protocolo assinado com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que, no fim de contas, a origem desse instituto é no próprio Aquário Vasta Gama, isto é, o Aquário Vasta Gama, quando é criado, o primeiro nome que tem é a Estação Marítima, só depois é que tem o nome do Aquário Vasta Gama no âmbito das comemorações do quarto centenário da viagem do Vasta Gama à Índia, mas nós, por exemplo, com o IPNA, atualmente temos um protocolo muito abrangente, em que esse protocolo nos permite partilha de capacidades, mas também que o aquário seja uma casa de abrigo aos investigadores do IPNA fazerem trabalhos de investigação sobre aquilo que é, digamos, a nossa fauna marinha existente em Portugal. Por exemplo, eles neste momento estão a começar um trabalho de uma grande importância para a nossa economia, que é a questão da sardinha em cativeiro. Okay. Estão a fazer com o aquário. Porquê é que é a Marinha a gerir esta instituição? Sabe que a Marinha, por tradição, é grande guardião dos oceanos. E, naturalmente, naquela altura, a única referência que havia ligado ao mar era a própria Marinha. Nesse sentido, quando houve esta decisão de ter alguém capaz, pela sua história, pela sua sabedoria, a única existente era a Marinha, e por isso o aquário, e muito bem, foi entregue à Marinha, que ao longo destes 120 anos tem tratado o aquário com todo o carinho, toda a dignidade e toda a proteção daquilo que é a importância do aquário numa sociedade atual. E como é que é a ligação do aquário com os outros núcleos museológicos da Marinha, portanto em Belém e também com o Feito? O aquário, a Marinha também, em termos de organização interna, evoluiu ao longo destes 120 anos. Hoje em dia o Aquário Vasta Gama está integrado no setor da cultura da Marinha, em que é parceiro nesse setor da cultura o Museu de Marinha, que é um dos museus mais ricos do mundo na vertente marítima. A Fragata Dom Fernando e Glória, que é uma fragata lindíssima, que também está musealizada ali na zona de Cacilhas. O Platário, que também está numa fase atualmente de mudança de paradigma para a projeção digital, por isso está a haver um grande investimento e uma mudança de paradigma do próprio aquário, e, digamos, a Biblioteca Central de Marinha, onde está, digamos, todo o nosso espólio histórico de arquivo que a Marinha tem. Por isso, o aquário é mais um órgão cultural inserido nesta grande estrutura cultural da Marinha que tem a disponibilizar a todos os portugueses. Uma das coisas que mencionou e que me parece muito evidente, e portanto é mais também um apelo do meu lado a visitar ao Aquário Vasta Gama, porque acho que merece, e eu estive lá
digamos, aí há 1 ano e picos, portanto não foi há muito tempo, mas mesmo assim quero voltar em breve, e que falou que uma das vocações era essencialmente a da educação, e eu acho que, por exemplo, se compararmos o Aquário Vasco da Gama com o Oceanário, nota-se isso. Não quero também ser injusto para o Oceanário, porque certamente também tem os seus programas virados para a educação, mas há ali uma componente pedagógica que me parece mais forte na estruturação das coisas, na própria forma de organização. Isso é, digamos, algo que resultou desde sempre e agora tem este formato, ou é uma diferenciação que procuraram ter precisamente porque hoje em dia existe também o Oceanário, portanto, a fazer alguma distinção significativa de vocação, não é? Não, vamos lá uma coisa, e fazem muitas vezes a pergunta qual é a diferença entre oceanário, aquário, oceanário, e da medida em que o oceanário foi criado, o que é que isso afetou o Aquário Vasco da Gama? Vamos lá ver uma coisa. O aquário é mais do que um aquário. O Museu Aquário é o mais antigo do mundo aberto ao público. Isto é, tem um legado ímpar e digamos, é um espaço cultural vivo e com a coleção do legado do rei Dom Carlos, que essencialmente é um espaço educativo. Isto é, nós, pelas campanhas que sempre desenvolvemos no aquário, e quase que é como uma marca de qualidade do Aquário Vasco da Gama, sempre desenvolvemos campanhas com o intuito de incutir nas camadas mais jovens uma cultura da preservação do próprio ecossistema, porque no fim de contas até é engraçado, porque eu no outro dia estava a assistir uma visita e estava um bocadinho a ver aqueles miúdos olharem para uma fotografia que está num grande painel do rei Dom Carlos, jovem, e que dizia que é um príncipe que sonhava com o fundo do mar. Nós aquilo que queremos que as pessoas hoje em dia, principalmente as camadas mais jovens que visitam o aquário, é que saiam do aquário a dizer vale a pena preservarmos o ecossistema, é um bem de todos nós. E depois tem outra parte que é a parte da magia do aquário. Eu no outro dia vinha a entrar no aquário, vinha fardado, e há um senhor assim num cheiro de 90 anos, com um estado muito lúcido, com uma criança pela mão, e ele viu-me fardado, percebeu que eu trabalhava ali no aquário, e perguntou-me se eu trabalhava ali no aquário. Eu disse, olha, trabalho, sou o diretor, preciso de alguma coisa, e ele virou-se para mim e disse, não preciso de nada. Olha, eu sou diretor, achei piada porque ele tratou-me logo por diretor, achei piada, e ele virou-se para mim e disse-me assim, sabe, sou diretor, uma pessoa obrigatoriamente tem que vir ao aquário 3 vezes. Quando é criança, quando traz os filhos e quando traz os netos. Eu tenho a felicidade de vir pela 4ª vez com a minha bisneta. Sou um homem realizado. Então, eu acho que isto, o que é o aquário? Vamos lá uma coisa. O Oceanário é um espaço espetacular. Acho que eles no Oceanário têm feito um trabalho excepcional da forma como conseguem projetar, digamos, a espetacularidade dos peixes grandes nos aquários e toda a parte decorativa de layouts do próprio aquário, mas é um aquário de massas. É um aquário que está concessionado, é um aquário que tem que ter o seu lucro para poder funcionar. O Aquário Vasco da Gama não é isso, é tendencialmente gratuito. É um aquário que está direcionado para estar para as pessoas como uma forma educativa, porque o aquário não é da Marinha, o aquário é de todos nós. E por isso é que os bilhetes são tendencialmente gratuitos para proporcionar que as pessoas possam ir ao aquário todas as vezes que quiserem. Essa é a grande diferença entre o Oceanário e o aquário. Por isso, um não compete com o outro. São mundos diferentes na maneira de estar com a natureza. Sr. Comandante, o mar é obviamente o elemento central da nossa história e da nossa história mais gloriosa que nós temos, que é nos descobrimentos, que é depois na gestão do Império até há bem pouco tempo. Mas nos últimos anos, quando fomos nas últimas décadas, tem havido um certo afastamento dos portugueses em relação ao mar. É normal nós irmos, por exemplo, às ilhas e haver pouca exploração do mar, se me permite, é uma opinião pessoal.
Em Portugal, o desporto, há algumas coisas, mas não muito grande. Ou seja, concorda que os portugueses exploram pouco o enorme recurso que têm à sua disposição, que é o mar Atlântico? Sabe, eu sou suspeito para falar sobre isso, porque sendo eu oficial de Marinha, eu acho que o mar deve ser o centro de gravidade de todo o resto. E por isso sou um bocadinho suspeito a falar sobre a importância no mar. No entanto, em consciência e despindo um bocadinho a farda e falando como cidadão, eu acho que o país deveria apostar muito mais no mar do que atualmente aposta. Eu sei que tudo o que são investimentos no mar são investimentos muito elevados, são investimentos muito caros. A parte da investigação científica é uma investigação cujos frutos só resultam passado muitos anos e que por isso um investimento sem retorno a médio e curto prazo, e por isso muitas vezes as decisões políticas serem adiadas nesse esforço. Agora, há uma coisa que eu lhe garanto: vai ser feito um grande trabalho por parte de Portugal relativamente ao mar português, com a extensão da plataforma continental. Nós atualmente já somos responsáveis por 25% do Atlântico Norte, isto é, a área que temos sobre a nossa responsabilidade representa cerca de 63 vezes o tamanho do nosso território terrestre, e somos o país da Europa com a maior área jurisdicional marítima, e naturalmente que, havendo estes conceitos, o mar, sem dúvida nenhuma, que é, digamos, a parte estruturante da nossa projeção pelo mundo. É a porta para chegar à África, é a porta para chegar aos Estados Unidos, é a porta para todos os continentes que façam fronteira com nós próprios. Costuma-se dizer que Portugal é um país pequeno, mas nós, com o mar, somos um dos maiores países do mundo. Vamos. Mas acho que não se sente essa grandiosidade em termos de proveito, por exemplo, de proveito ou científico ou económico. O que é que falta? Tem sido feito muita coisa. O Instituto Hidrográfico da Marinha tem feito muita coisa em termos de investigação. Esta questão da extensão da plataforma continental está-se a fazer muita coisa também dentro dessa área. Agora, naturalmente, que se podia fazer muito mais, mas muitas vezes os recursos são aqueles os possíveis para fazer o que se faz. Nós não somos um país rico, infelizmente, e por isso fazemos aquilo que é possível fazer com aquilo que temos à nossa disposição. Mas como fator de diferenciação, digamos, se houvesse assim um extraterrestre que aparecesse, olhava para Portugal e diria: isto é mar, isto é um país que de certeza que é no mundo manda aqui em muita coisa em relação ao mar, não é? E na verdade não somos assim ou seja, se por exemplo pudéssemos dizer a melhor universidade que existe na Europa sobre assuntos do mar está em Portugal, se pudéssemos dizer a maior marinha ou até marinha mercante estão em Portugal, significaria que no fundo, mesmo com poucos recursos que tivéssemos, que havia ali uma intenção que se tentava valorizar, não é? E, portanto, em discurso isso é verdade, e em alguns esforços que se fazem, não há governo nenhum que não fale no mar como um fator de diferenciação, mas mesmo assim o resultado não é assim tão óbvio, não é? Quais são os resultados que se podem ter? Agora posso lhe dizer que da parte da Marinha existe um grande esforço para cuidarmos daquilo que é de todos nós, porque essa é a missão da Marinha. A missão da Marinha quase que se apresenta para o país como um guardião de proteção da área de jurisdição portuguesa. Isto é, nós somos nós criamos as condições, tanto a nível da investigação científica como da fiscalização e presença naval, para que as águas portuguesas sejam águas seguras, sejam águas protegidas, claro, porque essa proteção é uma proteção de todos nós. Claro. Nós estamos a cumprir todas as obrigações que temos a nível internacional na vigilância e na salvaguarda da zona económica exclusiva? Estamos a cumprir, inclusive a Agência Internacional de Segurança Marítima está sediada aqui em Lisboa, como sabe. Por isso nós
todas as obrigações que nos são impostas pelos Estados de Direito relativamente não só à salvaguarda da vida humana no mar, bem como à fiscalização e ao tráfico marítimo, nós cumprimos com todas as obrigações emanadas por organizações internacionais pelos Estados de Direito, não é? Eu diria uma coisa, vê com bons olhos a exploração de minerais nos fundos oceânicos, que têm proveito económico, mas podem ter problemas ambientais. Qual é a sua opinião sobre o assunto? É tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio e que naturalmente tem que jogar com várias variáveis. E só tendo as várias variáveis é que nós podemos dizer se é uma boa opção ou não, não é? Isto, nós, como em tudo na vida, há os prós e contras, tem que pesar numa balança e a decisão tem que ser uma decisão sensata relativamente a essas questões. Agora, aquilo que o Aquário Vasta Gama faz é a sensibilização para todos aqueles cuidados que as pessoas devem ter com uma cultura consciente para a preservação dos oceanos. Por isso, quando fala nas prospecções minerais nas costas portuguesas ou outro qualquer ação que tenha uma componente de poluição grande, nós, Aquário, trabalhamos os mais pequeninos. E esses mais pequeninos é incutir-lhes uma cultura ambiental e de preservação do oceano, que daqui a 20 anos vamos ter esses resultados. E se calhar os resultados que hoje em dia nós temos nas camadas mais velhas, por exemplo, na nossa geração, se calhar em alguma parte o Aquário Vasta Gama teve uma quanta responsabilidade para hoje em dia sermos pessoas conscientes da maneira como lidamos com o meio ambiente. É esse o caminho que nós queremos continuar a seguir no Aquário Vasta Gama. Pegando um bocadinho por aí, quer na dimensão dessa sensibilização ambiental, na parte da preservação e também na dimensão da educação, também há o contraponto em relação a isso, não é? Hoje em dia há um género de uma ética, de um sentido ético crescente, em que há pessoas que questionam bastante se justifica em aquários, em zoos, não a dimensão museológica, mas a dimensão de se ter os animais em cativeiro, no fundo, e portanto, como é que se faz esse equilíbrio no Aquário Vasta Gama? Sabe, não é só no Aquário Vasta Gama. Esse é um grande desafio no futuro de todos estes espaços. E se nós começarmos a ver um paralelismo do que aconteceu com os circos, em que há 20 anos, se calhar, era para nós impensável ver um circo sem animais, hoje em dia os circos não têm animais. E aquilo que se prevê na próxima década, em termos futuristas daquilo que será o futuro dos aquários, é que os aquários, animais de grande porte, vão começar a ter grandes dificuldades em os manter em cativeiro, porque a própria sociedade questiona o dinheiro que se gasta em ter estes animais em cativeiro, porque é que esse investimento não é feito para os manter no seu habitat natural. Por isso, todos estes espaços, obrigatoriamente, têm que se virar de uma forma diferente para comunicar. E o Aquário Vasta Gama está a fazer isso. O Aquário Vasta Gama, sendo o museu aquário mais antigo do mundo, irá ser o primeiro aquário com uma janela virtual para o oceano. Isto é, nós neste momento já estamos numa fase de construção da primeira janela virtual para o oceano, por isso é um mega ecrã tátil, isto é, para as crianças poderem interagir com esse ecrã, com 8 metros de comprimento e 3 de altura, interativo, para que as crianças possam se projetar no oceano, recebendo o conhecimento e lidando com os grandes animais dos oceanos através de formas digitais. Naturalmente, não perdendo o aquário a capacidade dos peixes normais terem aquário, mas as crianças poderem de alguma forma terem contacto com uma janela virtual para o oceano para esses seres que cada vez mais vai ser difícil ter em cativeiro. E eu julgo que essa é a grande mudança de paradigma dos aquários do amanhã. Nós sabemos que nos próximos 20 anos ter peixes de grandes dimensões, como aliás já aconteceu com o Aquário Vasta Gama. O Aquário Vasta Gama, quando perde pela velhice o azébio e a oliva, que eram as focas que morreram,
e tentámos repor, digamos, outras espécies do género, tivemos uma pressão muito grande social e não voltámos a ter por isso, porque hoje em dia existem regras e recomendações muito claras da União Europeia e da própria sociedade que esses animais não devem ser animais que não devem estar num circo, em ambientes de cativeiro, sem as condições alargadas para que tenham uma vida saudável. Tal qual como aconteceu também com as tartarugas no Aquário Vasta Gama. Toda a gente se lembra daquele tanque central do Aquário Vasta Gama com aquelas tartarugas gigantes. Também tivemos que as largar para o mar. E essas não foi porque morreram, não. Fizemos um projeto de readaptação ao meio ambiente, largámos-las para elas seguirem a sua vida no seu habitat natural. Por isso, os aquários do futuro têm que ter uma componente tecnológica muito forte. E essa componente, o aquário já a identificou, está a implementá-la e tudo indica para março de 2021 termos, digamos, esta janela virtual inaugurada e disponível para as camadas mais jovens poderem ter, digamos, as suas ações de sensibilização. Sim, Rui. Sr. Convidado, o que é um animal de grande porte? É a partir de quantos quilos? É difícil dizer isso. Normalmente, os animais que vão ter uma grande dificuldade em se manterem em cativeiro é, por exemplo, tudo o que são mamíferos. Isso vai ser muito complicado ter em cativeiro. Tartarugas de grande porte, tubarões de grande porte, tudo o que sejam animais de grande porte, obrigatoriamente irá obrigar a ter um habitat artificial demasiado grande para que eles tenham as condições adequadas. Por isso depois vai ser, digamos, essas limitações vão ser de acordo com as capacidades que estes espaços também o assim tiverem. Naturalmente que se eu tivesse parte do Rio Tejo dado ao aquário, se calhar, e vedado, eu se calhar poderia ter num grande espaço temático aberto, se calhar podia ainda ter focas ou golfinhos. Agora, no espaço que o aquário tem, condicionado a sua expansão pela a carga dos prédios ao lado, eu não posso expandir, por isso eu tenho que adequar os animais ao espaço que tenho, dando-lhe todas as condições para que os animais vivam de uma forma saudável e adaptados ao meio onde estão. Há aqui duas dimensões que não falámos ainda e que me parece que também fazem sentido nesta lógica deste tipo de equipamentos e que tem pouco a ver, por um lado, com a investigação, ou seja, haver aqui uma dimensão de ciência, digamos, associado. E a segunda dimensão é mesmo associado, obviamente, também a essa parte da ciência. Em alguns casos há animais cujos habitats naturais já praticamente não existem ou estão ameaçados e, portanto, a existência em cativeiro é uma forma de preservação, não é? Nessas duas dimensões, como é que ciência e preservação de espécies em extinção, como é que... Eu vou mais longe do que isso. Nós lá no aquário, neste momento temos um projeto muito grande de repovoamento de zonas fluviais de peixes que estavam a entrar em extinção. Isto é, nós criamos peixes de água doce lá de uma determinada qualidade que está a entrar em extinção, por isso fazemos criação e, por exemplo, só este ano, em março, largámos para cima de 600 espécies, lá embaixo no Algarve, numa ribeira, em que esses peixes eram fundamentais para manter viva aquela ribeira, e fomos largar 600 peixes. Isto é, nós temos aqui uma função também de repovoamento, de criação de peixe em cativeiro, para ajudar, digamos, o ambiente a ter o seu próprio equilíbrio do ecossistema, para o qual está a haver um desequilíbrio. Essa é a nossa função também. É isso que eu ia perguntar. Isso é uma coisa que fazem porque, digamos, têm os recursos e os meios para isso, ou porque é mesmo uma parte da missão que identificaram? Temos os recursos, temos a vontade e temos a missão. Por isso, temos os itens todos necessários para fazer isso. Porque o Aquário Vasta Gama está ao serviço de Portugal. Claro, e estando ao serviço de Portugal, todas estas ações, que sejam ações importantes para manter ecossistemas, para incutir uma cultura, preservação ou para divulgação, essa é a missão do aquário. Sr. Comandante, e pesca? Nós temos uma atitude perante o mar, tal como tínhamos há 12 mil anos atrás
em relação à terra. Nós éramos, e agora em relação ao mar somos, recoletores. Nós apanhamos o que a natureza cria. Este modelo ainda tem pernas para andar ou temos que evoluir para uma agricultura no mar? Pois já se faz, a pascicultura já é uma atividade muito consistente em Portugal e, por exemplo, este estudo que o IPMA está a fazer com o Aquário Vasta Gama e que vai utilizar as instalações do Aquário Vasta Gama para desenvolver este estudo, inclusive é para a criação de sardinha em cativeiro. Nós hoje em dia vamos a qualquer restaurante e é já muito raro comermos um sargo, seja um sargo de mar aberto, é tudo sargos de pasciculturas. Por isso, nós cada vez mais, e existem também outro tipo de pascicultura de outras espécies, que cada vez mais estão a ter um incremento em Portugal importante, sejam as ostras, seja este tipo de peixe que nós todos os dias comemos. Por isso, eu julgo que o futuro, a parte da pesca, passará muito por essa valência de nós criarmos mais condições e maior capacidade para ter, digamos, pascicultura a nível nacional e até mesmo internacional. Sim, mas este tipo de pesca que está a falar, a aquacultura é uma aquacultura em terra ou muito próximo da terra. Mas há aqui uma possibilidade, ainda não explorada cabalmente, que é a aquacultura em alto mar. Já existem alguns modelos. Não tem vingado muito em Portugal. É assim, mas tudo é uma questão de um equilíbrio. Quanto mais longe e longe da costa eu fizer essas pasciculturas, maior é o custo da implementação da capacidade. Claro, certo. Não só do tipo de redes e da maneira como as redes fundeiam para criar um habitat artificial desses peixes, porque, como sabe, a nossa costa é uma costa que muito rapidamente o gradiente aumenta e são profundidades muito elevadas, bem como as condições de mar que se fazem sentir no Atlântico, e como sabe, nós no Atlântico, quando isto está para o torto, temos um mar bastante altoso e por isso ter esse tipo de armações em alto mar, o risco de se perderem de um momento para o outro e tudo o que lá está dentro é bastante elevado. Naturalmente que isto tudo parte daquilo que estávamos a falar há pouco. É tudo uma questão de custo-eficácia dos sistemas que se montam para o proveito que se quer tirar. E neste momento aquilo que se está a fazer é o possível fazer com os recursos que temos. Ok. Voltando mais uma vez ao futuro. O Aquário Vasta Gama tem limitações, nomeadamente limitações físicas, está num espaço. Eu fazia o desafio que é larga um bocadinho as amarrações a que está ligado no presente. No mundo ideal, o que é que deveria ser o Aquário Vasta Gama daqui a 10 anos? O Aquário Vasta Gama daqui a 10 anos vai ser, não é deveria, vai ser. Vai ser uma janela virtual para o oceano, com um incremento muito grande nas suas capacidades internas para uma acessibilidade a todos, isto é, nós um dos projetos que vamos agora desenvolver brevemente vai ser na primeira galeria, que é na Galeria dos Invertebrados, criar um espaço adequado para os audiovisuais poderem visitar o aquário, terem um contacto com o fundo do mar, podendo pôr as mãos dentro de aquários e sentirem pela percepção do que é que são as formas dos peixes. Isto é, o Aquário Vasta Gama no futuro tem que ser um aquário para todos, mas acima de tudo, um aquário que se projete para o oceano profundo, das maravilhas que o oceano nos pode oferecer, enquanto um oceano limpo, sem plásticos nem redes perdidas. E essa janela virtual para o oceano que já mencionou, que começaria por ter um ecrã gigante tátil, tem também pensado coisas como, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada? Vai ter mais isso, vai ter hologramas. Isto é, a parte central desse auditório vai ter a capacidade de se projetar hologramas, criando às crianças experiências únicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagine que há um navio que faz uma campanha oceanográfica para a Antártida. Nós conseguimos, em tempo real, proporcionar às crianças, e baixando a temperatura dessa sala, e com hologramas e o ecrã de fundo, sendo um ecrã touch, podemos proporcionar às crianças uma experiência da Antártida.
seja nas selvagens, seja em qualquer ponto longínquo, que muitas vezes não temos essa capacidade de levar as crianças a estas novas experiências fisicamente, mas podemos as levar virtualmente, criando experiências únicas na sua vida, que lhes vai dar, digamos, uma forma diferente de pensar, como o príncipe Dom Carlos sonhou com o fundo do mar. Esse é o nosso grande objetivo daqui a 10 anos. Temos aqui algumas questões, Rui, não sei se queres já... Sim, queria só colocar uma questão. Sr. Comandante, não deixa de ser muito curioso, permita-me esta observação, ver a Marinha de Guerra Nacional, que é o que é, a fazer a pedagogia da preservação das espécies, do bom ambiente. Isto é o quê? É o sinal dos tempos ou é claramente uma reformulação do papel tradicional da Marinha? A Marinha sempre fez isso. A missão da Marinha é preservar, é garantir a preservação daquilo que é nosso. E os oceanos, estes 25% do Atlântico Norte é nosso e por isso nós temos que cuidar dele, porque isto é como tomar conta da horta. Se nós não tomarmos conta da horta, alguém vai-nos roubar as couves. E a Marinha o que faz é isso, é tomar conta daquilo que é as boas práticas a serem desenvolvidas dentro dos nossos espaços jurisdicionais, para que a qualidade do nosso oceano seja um ativo importante na nossa economia. Essa é a missão da Marinha. E sempre foi. Mas no fim do dia há sempre aquela questão que é: ou vamos comprar mais uma fragata, ou vamos comprar mais um navio hidrográfico. Pois, mas isso está Onde é que se vê a Marinha? Sim, mas isso, como deve calcular, não tenho estudos para isso. Okay, é uma provocação também. E são problemas estratégicos, são problemas de decisões políticas. Aquilo que eu lhe posso dizer dos estudos que tenho é que a grande preocupação da Marinha é preservar e garantir que seja preservado aquilo que é o nosso espaço marítimo, como sendo um ativo muito importante para a nossa economia. Essa é a missão da Marinha. E por isso tem que ser tratada e acarinhada por todos nós, sejam as decisões que sejam tomadas ao nível que forem tomadas. E eu aplaudo. Muito bem. Então vou aqui buscar aqui umas questões. Aqui o Mário David faz uma pergunta relativamente às espécies em extinção, que digamos, ou que estão ameaçadas, nomeadamente relacionando com as consequências das alterações climáticas. Como é que o aquário se posiciona numa dimensão destas, de um tema destes que é tão importante e tão... Olha, eu vou-lhe contar uma coisa muito engraçada e que responde um bocadinho a toda essa pergunta. Naturalmente que o aquário não tem uma dimensão legislativa de poder fazer recomendações às diversas tutelas daquilo que deverá ser publicado ou não para a preservação das espécies. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. O aquário é um local onde todos os cientistas de todo o mundo, de alguma forma, nos pedem para vir tirar lamelas das espécies deixadas pelo rei, para fazerem estudos aprofundados das espécies e mecanismos adequados a essas espécies para a preservação da própria espécie. Isto é, nós somos quase a biblioteca dos oceanos, é a casa do saber, em que todos podem ir buscar amostras e estudos feitos para que desenvolvam mecanismos para a preservação das tais espécies em vias de extinção. E esse é o papel do Aquário Vasta Gama, tendo uma das coleções mais ricas na área da taxidermia a nível mundial. Muito bem. Temos aqui outra questão que pegava um bocadinho naquilo que referiu há pouco, das espécies terem sido, no exemplo que deu, terem largado 600 peixes numa ribeira no Algarve, e como exemplo de outro, temos aqui uma pergunta em que se colocam por vezes chips implantados e se depois há estudos que, não necessariamente nesse caso, mas noutros equivalentes, estudos de investigação que derivem, digamos, dessa depois análise do comportamento dos peixes, isso tudo que...
Sim. A pergunta é de Mário David, como vai dizer. Vou-lhe dar um exemplo. Se for visitar o Aquário Vasta Gama e na portaria está um filme a passar, nós, quando largámos as nossas tartarugas, todas elas foram com o radiolink em que nós fizemos o seguimento das tartarugas para saber qual era o comportamento delas. Isto é, hoje em dia, em termos mundiais, todo o estudo das ações migratórias ou não dos peixes são importantes para arranjar os tais mecanismos que venham, de alguma forma, preservar as espécies e mantendo os ecossistemas saudáveis. Por isso, esta questão do chipar os animais, os peixes, é uma prática que hoje em dia já se faz muito. Certo. Muito bem. Sr. Comandante, falámos de um tema que são os tesouros depositados no fundo do mar. Algumas pessoas que conheço que estão ligadas a este tema dizem que a atual legislação é muito penalizadora para o operador privado e, portanto, no fundo, deixa isso às entidades públicas para fazer esse trabalho, mas, na verdade, não se fazem. Qual é que é a sua opinião sobre este tema? Vou dar uma coisa. O achado arqueológico teve uma alteração da lei há cerca de 20 anos sobre, digamos, o espólio que era encontrado no fundo do mar, que no fim de contas esse espólio depois é repartido na medida da proporcionalidade, parte para o Estado e parte para quem o recupera, havendo essa parte de que quem o recupera, se for de interesse histórico nacional, o Estado poder vir reclamar pagando o valor dela. Eu acho que está no fundo do mar, isto é a minha opinião, muito sincera, eu acho que é um património de todos nós, independentemente de haver investigação e exploradores dos oceanos para apanharem as nossas riquezas no fundo, mas aquilo são riquezas do país, não são de privados, e por isso o Estado tem que ter o seu direito de reclamar aquilo que faz parte da sua própria identidade, porque senão o património do Estado era desfalcado. E nesse sentido, eu acho que a lei é uma lei adequada para, digamos, as riquezas que nós temos e que podem vir a ser recuperadas no fundo do mar sobre a nossa jurisdição. Mas porquê é que não há mais recuperação, não há mais trabalho a este nível? É feito muita coisa ali pelo Instituto de Arqueologia, é feito muita coisa. Há muitos oficiais de marinha na área da arqueologia subaquática que desenvolvem vários trabalhos com materiais muito valiosos e recuperados. A Marinha, na medida do possível, costuma dar esse apoio. Inclusive a Escola Naval tem alguns docentes também ligados a essa área da arqueologia subaquática. Por exemplo, eu estou-me aqui a lembrar do Comandante Salgado, que é um grande aficionado da arqueologia subaquática e que tem feito um trabalho meritório dentro dessa área, e por isso eu julgo que é uma área tranquila. Não, eu acho que os materiais que são encontrados debaixo de água, dentro da jurisdição marítima, que é de todos nós, que o Estado tem que ter o direito de os reclamar como património inestimável para a cultura portuguesa. Muito bem. João, tens mais alguma questão? Senão vamos só às perguntas finais? Não. Creio que não. Ok. Sr. Comandante, então vamos agora para as nossas perguntas mais pessoais. Quer partilhar connosco um livro que tenha lido e que seja importante, tenha sido importante para a sua carreira profissional, para a sua vida pessoal? Olha, em termos de livro, eu li também as 20 mil léguas submarinas. Claro, imagino que sim, claro. Eu li as 20 mil léguas submarinas. E, de facto, é um livro que, mesmo passado para mais de 100 anos da publicação do livro, é um livro que marca o fascínio da aventura do fundo do mar. E isso foi um livro também que me marcou. Muito bem. E qual foi o conselho ou a lição de vida que teve e que queira partilhar connosco? Lição de vida, mas que de experiência de vida? Como quer, o que quiser. Olha, como oficial de marinha, aquilo que eu aconselho é aquela grande frase que nós dizemos da marinha: quem vai para o mar avia-se em terra. Isto é, que já falámos há um bocadinho há bocado, o grande conselho é que as pessoas não devem dar os passos maiores do que a perna pode alcançar
e devem fazer as coisas em consciência. E fazendo em consciência, acima de tudo, fazerem as coisas que gostam de fazer e serem felizes. Eu acho que é o que nós levamos da vida, é poder um dia acabar a vida profissional, olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Essa é a grande felicidade e o grande conselho que eu dou às pessoas é fazerem aquilo que gostam. Muito bem, e para terminar, qual foi aquele momento eureka em que disse, já sei como é que é, já compreendi, e isto faz toda a diferença? Olha, faz-me lembrar, no meu curso geral, tinha um professor que era o professor Vairinhos, que dava investigação operacional. A investigação operacional era uma cadeira muito complicada, que é modelos matemáticos para dar o produto final. E o professor Vairinhos estava a explicar aquilo, e eu naquele dia estava mesmo a perceber, já foi há cerca de 20 anos, eu estava mesmo a perceber aquilo que ele estava a dizer. E no final ele olha para nós, olha para o quadro, apaga o quadro e diz assim, Srs. Tenentes, tudo aquilo que eu estive a explicar não é nada disto. E eu pensei assim, pronto, agora é que se foi. Ok, Sr. Comandante, foi um prazer enorme, muito obrigado por tudo, pela sua sabedoria, pelo seu tempo, pela sua paciência. Quero desejar as maiores felicidades para si e para o Aquário, e para a Marinha Portuguesa e para Portugal já agora. E acima de tudo para nós todos, porque nós todos. Nunca se esqueçam disso. Nós, simplesmente, Marinha, somos o guardião que as coisas continuem com a qualidade que nós gostaríamos de dar aos portugueses. Antes de encerrar, queria só lembrar que amanhã, quinta-feira, às 21h30, sempre no canal do Facebook do Cogito, vamos ter E se as decisões ocorrem fora do cérebro, com o professor Duarte Araújo, que é diretor do Laboratório de Perícia do Desporto da Faculdade de Motricidade Humana, bem perto ali do Aquário Vasta Gama. Amanhã é a última sessão antes de Natal, o que quer dizer que para nós é um Natal antecipado. Vamos ter umas surpresas. Venham, juntem-se a nós para a sessão da manhã. Muito obrigado, boa noite e, como disse o Sr. Comandante, fazem o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite, obrigado.